Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 11, e esta lição será ministrada nas igrejas no dia 16 de março de 2025. Traz por tema a autenticidade diante das riquezas. Quando falamos em riquezas, bens materiais, é um assunto bastante extenso, e que gera bastante discussão, controvérsias, mas vamos tentar nos manter no âmbito bíblico para podermos entender aquilo que as Sagradas Escrituras querem nos ensinar. O texto principal da lição está na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 6, o versículo de número 9, que está escrito: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. O resumo da lição diz: Deus abomina a ganância e o uso egoísta dos bens materiais. Então nós vemos que a abominação do Senhor não está no ser ou no ter, mas no que fazer ou no que se faz. É o que nós vamos tentar, no decorrer desta análise, trazer para os irmãos a importância desta preocupação. Tá bem? Então, autenticidade diante das riquezas. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é conscientizar do perigo da ganância. Nós vamos ver sobre alguma coisa mais, usando uma linguagem bastante koiné, a linguagem das feiras, não precisar de uma linguagem muito rebuscada, mas uma linguagem que todos nós entendamos o que está sendo nos ensinado pelas Sagradas Escrituras. Explicar a responsabilidade dos ricos. É uma outra situação para que, obviamente, quando Tiago está escrevendo, ele está falando com os mais abastados. Tá bem? Mas nós não podemos tão somente deixar todas as responsabilidades, vamos dizer, todos os ricos são maus, todos os ricos vão para o inferno, todos os pobres são bons, todos os pobres vão para o céu. Vamos, dentro das Sagradas Escrituras, procurarmos entender a relação, principalmente dos títulos, dos adjetivos que são dados a estas pessoas. E o último objetivo é compreender a necessidade de misericórdia e de bondade. Tá bem? Nós estamos tratando, então, da lição de número 11, que está sobre o tema geral, está debaixo do tema geral do trimestre, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Então, nós somos convidados a analisarmos aquilo que o Senhor inspirou a Tiago escrever para vivermos uma vida social, uma vida comunitária, uma vida familiar e até mesmo pessoal, segundo os mandamentos do Senhor, segundo os mandamentos da sua palavra. Também quando nós já colocamos aqui, eu coloquei algumas letras muito pequenas para que eu consiga me localizar. Então aqui nós temos os termos usados no texto principal, quer dizer, em Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 9. Depois eu pus aqui também muito pequeno, que está referente à introdução da revista, a introdução da lição. Tá bem? Aqui está o resumo da lição, onde nós vamos aprender um pouco mais. Então nós temos o tópico 1, o tópico 2, o tópico de número 3, e assim nós vamos trazendo também com aquilo que vivenciamos no decorrer destes anos na presença de Deus. Tá bem? Então, a autenticidade diante das riquezas. Então, vamos começar com a introdução. Nesta introdução, eu estava preparando aqui, riscando, rabiscando, e eu me lembrei de uma canção que eu aprendi na infância, em outra área, em outra linha do cristianismo, E esta música, esta canção, até de Padre Zezinho, se eu não me engano, eu vou citar a fonte, para não
temos outros problemas. Veja, fala sobre o vento e sobre a chuva, né? E nos dois determinados tempos, eles dizem, a canção é assim: para mim o vento que assobia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento este malvado lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado, se no dia que passou os meus braços eu cruzei, meu amor eu recusei? A chuva da mesma maneira, para mim a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão ouve a chuva também angustiado, porque esta lhe invade o barracão e faz lama pelo chão. Ele diz assim: para mim a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. E volta a estrofe: como posso ter sono sossegado? Então eu me lembrei e quero nortear a nossa análise, a nossa conversa neste sentido: como eu posso descansar? Como é que eu consigo colocar a cabeça no meu travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que existem necessidades, existem precisões, existem urgências, emergências, prioridades que eu preciso acordar para realizá-las? Porque, veja, existem prioridades, existem urgências que não afetam, às vezes. Veja, prioridade de construção afeta uma construção, um edifício. A prioridade de trabalho me afeta, mas a prioridade de fugir da ganância, da avareza, o que mais que eu coloquei? Do egoísmo, ela atinge diretamente o meu irmão, ela atinge diretamente o meu semelhante. Aquele que eu digo diante de Deus que é meu irmão, falo que é meu irmão em Cristo, que tenho prazer em vê-lo, que tenho prazer em estar com ele, que tenho prazer. Veja, são estas coisas que elas precisam ser rememoradas, relembradas. Eu tinha o quê? 10 anos de idade, já faz um bocado de tempo. Né? Tinha o quê? Uns 10 anos de idade, quando até os meus pais, os meus saudosos pais, eles até adquiriram o LP, naquele tempo era chamado de long play, o LP, né, o famoso bolachão, aquele disco de vinil, como a gente dizia antigamente, e nós tínhamos ele em casa, e de quando em vez quando eu procurava sempre ouvir. Existiam outras músicas, tinham, lógico, os LPs geralmente tinham 12 faixas, 6 faixas de um lado, 6 faixas de outro, para comparar um long play, quer dizer, um LP. E nós fomos crescendo, aprendendo esta realidade, aprendendo esta realidade. E é o que eu vou tentar trazer dentro da Bíblia, obviamente, mas também baseado naquilo que nós vimos, passamos, daquilo que aprendemos no decorrer dos tempos, tanto antes de Cristo entrar na minha vida, quanto depois, tá bom? Quanto depois. Então nós vemos aqui no texto principal, tá? Vamos começar por aqui, ou vamos inverter? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer da nossa introdução a introdução da lição também. Veja, nós temos aqui na introdução da lição a questão de alguns perigos, né? O perigo da ganância, o perigo da avareza e o mau uso dos recursos, tá bem? Então a questão eu coloquei aqui, o que seria ganância? Uma pessoa gananciosa. Quero ter cada vez mais. Eu coloquei num cantinho aqui, quero ter cada vez mais. O ganancioso, ele nunca pensa nos outros. O ganancioso, ele sempre tem aquele desejo pungente de cada vez obter mais, independente da forma, dos meios, independente se a escada seja de madeira ou seja uma coluna vertebral de um ser humano qualquer, ou de um irmão seu, de um parente, de um familiar. O ganancioso, a ideia dele é isso aqui, ó, quero ter cada vez mais. Tá bem? Em contrapartida, o egoísta, ele já muda a frase dele dizendo, quero doar cada vez menos. Quer dizer, o egoísta, ele não reparte, ele não divide. Tá bem? Eu coloquei junto com a avareza e me lembrei
dos provérbios falando da sanguessuga. O avarento ele é comparado à sanguessuga, e todos nós sabemos, né? Quando éramos meninos, dentro daqueles brejos, daqueles rios, a gente chamava de chamichuga, era assim que a gente dizia, mas o nome correto é sanguessuga, e a Bíblia fala da sanguessuga. Veja, além de, nós sabemos como ela age, ao ela encontrar um corpo, né, quente, vivo, que contém uma corrente sanguínea, ela vai se aderir àquele corpo e ela vai trazer para si o maior volume de sangue daquele hospedeiro que agora ela encontrou, que ela puder. Existiam uns lugares que você entrava, era 2, 3, 4, 5, meia dúzia, se grudavam no corpo, principalmente nas pernas, né? Entrava dentro desses brejos, a gente chama de brejo, desses rios, aqui chama corvo, né? E veja, e ela tem uma elasticidade gigantesca, enquanto ela não se satisfaz, ela não tem um momento de falar basta. O momento da sanguessuga falar basta é a hora que ela arrebenta, ela estoura, mas a elasticidade dela é muito grande. Então ela consegue, dependendo do lugar em que um ser humano cai, é perigoso ele corre até risco de morte. Também a sua vida corre risco, dependendo do lugar onde ele cai, se esta água for povoada com um número muito grande de sanguessugas. Porém, veja que quando vai falar sobre a avareza, a Bíblia ela dá um jeito não de piorar mais a situação, mas de nos alertar cada vez mais perante esta situação. Veja que a sanguessuga da Bíblia ela tem 2 filhas. Uma chama Adá e a outra chama Midá. Quer dizer, a mãe já se alimenta até arrebentar. Não tem parada, não tem a fome dela, a sede dela não é saciada. Ela simplesmente só para a hora que ela morre. Mas ela ainda vem acompanhada de suas filhas, que uma quer dizer dá e a outra quer dizer me dá. O egoísta, o ganancioso, ele vive de me dar. E quanto mais ele tem, cada vez ele quer mais. Cada vez ele quer mais. O egoísta da mesma maneira, sabe? Cada vez ele quer doar menos. Cada vez ele quer se dispor menos, ou dispor menos, aqui no caso que nós estamos falando, dos seus bens materiais. Tá? Não precisa ser aí o vil metal. Nós temos muitos bens materiais que nós podemos ajudar. Tá bem? Também não estamos dizendo aqui que você tem que abrir mão, despojar-se de tudo que você tem e doar para os outros. Não é nada disso. O problema é que nós muitas vezes nos esquecemos. Outra coisa que passou pela minha cabeça. Será que a minha situação, perante a situação do meu irmão, dependendo da condição do meu irmão, será que ele não me vê também como uma pessoa abastada? Será que ele não olha para mim e tem o mesmo pensamento que às vezes eu tenho do outro? Quantas vezes eu conversei com as pessoas? Não temos muito, graças a Deus temos o suficiente. Mas vimos pessoas falar, não, mas você está bem, você está quase rico. Não, não é nada disso, eu sou um funcionário público há quase 20 anos e o que temos foi tudo pela misericórdia de Deus e muita doação dos irmãos que nos ajudaram a ter o que temos hoje. A oração da igreja, os irmãos que estiveram conosco. Mas o que eu quero trazer à memória dos irmãos, será que a nossa situação não está melhor do que a situação de alguns ou de muitos que estão do nosso lado? Quando nós falamos de riquezas, quando nós falamos dos ricos, será que muitas vezes aqueles que têm muito menos do que nós não nos veem também nessa situação, vamos dizer assim, de uma vida abastada? Talvez não rico, mas de uma vida abastada. Então nós precisamos sempre nos preocupar. Veja, na introdução, então, nós temos os perigos. Tudo isso aqui é perigoso. A ganância, o perigo da avareza. E eu acredito que esse termo usado pelo escritor, muito bem empregado na lição, o mau uso dos recursos, ele é muito importante. Por quê? Porque são 2 visões totalmente erradas que nós temos. Totalmente erradas que nós temos. Veja, o mau uso dos recursos. Primeira ideia errada, o recurso é meu. Segunda ideia errada, eu uso do jeito que eu quero.
Então, são duas ideias totalmente opostas ao que o Senhor Deus faz na nossa vida, que é nos abastecer de determinados recursos, que é nos abastecer. Então, veja, o uso dos recursos. Primeiro, o recurso não é meu, somente meu. O Senhor me deu para que eu possa, obviamente, abastecer a minha casa, saldar as minhas dívidas, não comprometer a minha vida social, mas também pensar no meu próximo. Então, se o Senhor Deus me deu condições de ter um pouco mais, primeira coisa, o recurso não é só meu. 2, o recurso eu não gasto do jeito que eu quero. Por que existem tantas pessoas endividadas? Por que existem tantas pessoas que estão hoje passando por processos de endividamento grande, onde são cobrados, bens são confiscados, veja, nome sujo, uma infinidade. Por quê? Porque nós nos esquecemos de que o uso dos recursos não é do nosso jeito. Por que não é do nosso jeito? Porque do nosso jeito, geralmente, nós gastamos além do que ganhamos. Por quê? Porque nós não temos controle. Veja, o ganancioso, quanto mais ele tem, cada vez mais ele quer ter. Ele quer ter. E quando nós cristãos, nós não temos esta ideia de que o uso do recurso, o recurso não é meu e eu não posso gastá-lo do jeito que eu quero, ao meu bel prazer, nós acabamos fazendo o quê? Gastamos além daquilo que ganhamos. Isso eu não estou falando só de dinheiro, não. Tem pessoa que gasta muito mais, né? O carro não é para tanto, o carro é o uso desordenado, a casa é um uso desordenado, o alimento é um uso desordenado, sem controle, sem nenhum tipo de precaução, sem nenhum tipo de cuidado. Então nós precisamos tomar cuidado. Quando nós olhamos então nós temos então aqui na introdução da lição esses termos: perigos da ganância, o mau uso dos recursos e o perigo da avareza. Tá bem? E o perigo da avareza. Lógico que eu não me esqueci de falar que dentro da lição também está a necessidade. Sim, temos necessidades, uma infinidade de necessidades. Tá bem? Porém, esta necessidade aqui é outra. É a necessidade de ser misericordioso e ser bondoso. É difícil nós dissermos ou dizermos que somos totalmente cristãos ou cristãos genuínos se em nós não existe essa necessidade de ser misericordioso, de ser bondoso. Vamos nos lembrar aqui do bom samaritano. Quantas pessoas melhores, até talvez melhores situações do que ele, pelo menos espiritual, passaram 2 numa situação espiritual em que eles batem no peito e dizem: sou fulano de tal, sou Beltrano, não vou pôr a minha mão nisso. Veja, mas vem passando um samaritano, e o samaritano nós sabemos que são aqueles judeus misturados ou um povo rejeitado. Os judeus não queriam contato com os samaritanos. Os judeus não queriam. Mas veja, naquele homem havia misericórdia e bondade, a ponto dele dispor de sua montaria, do vinho que ele tinha, dos remédios que ele tinha, do dinheiro que ele tinha. E ele disse: quando eu voltar, levou para a estalagem e disse: quando eu voltar, se eu ficar devendo mais, se você gastar mais do que isso, eu lhe pago no retorno. Então, veja, é uma pessoa desprendida, tá? É uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa bondosa. E quantas vezes nós nos dizemos cristãos e não temos em nós estas qualidades, pelo menos por enquanto essas 2 qualidades, a misericórdia e a bondade, né? Eu me condoer da miséria dos outros, e não somente me condoer, mas praticar um ato de bondade. Veja que a bondade ela segue a misericórdia. Se não tem misericórdia, não tem ato de bondade. A partir do momento em que eu me condoo da miséria, em que meu coração ele chora, ele lamenta a miséria do outro, ele vai me levar a praticar a bondade. Então eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer. A necessidade de fazer aquilo não dá sossego, parece
que corrói, parece que incomoda a consciência do cristão verdadeiro. E ele tem que praticar a bondade, porque a misericórdia acendeu um sinal de alerta em sua vida. Tá bem? Então, aqui, nesta parte da lição, que é chamada de resumo da lição, então nós temos aqui que Deus abomina a ganância e também abomina também o uso egoísta dos bens materiais ou do mau uso, tá bem? Então o egoísta, quero doar cada vez menos, o ganancioso, quero ter cada vez mais, tá bom? A sanguessuga, a Bíblia compara a avareza com as sanguessugas, então nós precisamos tomar cuidado, tá bem? Para não comer até explodir, para não gastar, para não fazer, para não praticar o mau uso dos recursos, até que eles até que sejamos extintos pela nossa própria avareza, tá bom? A tendência de quando nós continuamos na leitura e nos apercebemos disso é que o perigo da ganância no tópico de número 1, o perigo da ganância, o tópico de número 1 diz advertência aos ricos. Mas veja, eu já falei essa questão de ricos, tá? Não adianta nós que temos aí, sei lá, quem recebe 5, 6, 7 salário mínimo, 8, 10, tem pessoas que recebem 30, ora, e estão lá dentro, estão sentados, 30 salários mínimos, tem pessoas que têm salário, aí ficamos um olhando para o outro, não, fulano ganha mais do que eu, não, aquele fulano ganha mais do que eu, não, aquele ganha 3 vezes mais do que eu. Então está aqui, a primeira advertência aos ricos, uma exortação aos ricos. Ele exorta a respeito da insignificância das riquezas. Tem até um ditado aí no mundo que diz, o coitado é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Há um baita fundo de realidade nessa história. Sabemos que o dinheiro, tem o outro engraçadinho que diz que não compra a felicidade, mas manda buscar. Mentira também. Nenhum e nem outro. Quantos estão abastados foram para outros países, correndo, tentando se salvar, tentando recuperar a saúde, tentando recuperar e, infelizmente, partiram. Infelizmente, isso não é uma alegria. Nós estamos só trazendo uma constatação. Veja, o dinheiro nem compra felicidade e nem manda buscar felicidade. Tudo isso é mentira. Tá? Estas propagandas, estas ilusões não passam de meros engodos para atrair os incautos, os inscientes, a sua vida fútil, vazia, uma vida materialista, uma vida hedonista, uma vida de futilidades. É só isso que as propagandas trazem, né? E as pessoas, elas vão entrando. Quem tem um pouco mais de cascalho, como diz o apresentador, ele vai lá e compra. Quem não tem, se endivida para ter. Então o homem, ele busca mais ter do que ser, tá? Porque quem é realmente um ser humano de qualidade, como nós vamos ver na lição, e eu vou falar sobre isso num determinado tempo aqui, ele não se importa do que ele tem, como que ele vai se apresentar. Ele se importa de quem ele é. Ele pode estar em trajes simples, tá? Eu não estou falando de trajes rotos, esfarrapados. Pode até ter. Porém, ele não vai, a sua visão, o seu coração, a sua riqueza não está nos bens terrenais, não estão nos bens materiais. Então ele vai com o que ele tem. Ele vai com o que ele tem, ele come o que ele tem, ele calça o que ele tem, ele veste o que ele tem, e ele não está preocupado com o que vão pensar dele ou não. O problema é que nós estamos muito preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós. Nós estamos preocupados com isso, e não é esta a verdadeira preocupação. Veja, tanto é que Tiago, ele exorta a respeito da insignificância. A insignificância. E no versículo, veja que a insignificância, ele leva a um grau tão superlativo a questão da insignificância da riqueza, que no versículo 2 ele diz que as riquezas estão apodrecidas, sabe? Apodrecidas. E me vem agora à mente, quando os homens corriam para pegar o maná, Moisés disse, pegue só o que basta, coma, amanhã cedo tem mais, o Senhor proverá, fiquem tranquilos. Mas o desespero do ganancioso, do egoísta, do avarento, não era dar ouvidos a Moisés ou a Deus. Eles simplesmente enchiam a boca, enchiam o embornaz, enchiam os bolsos,
Onde eles pudessem colocar comida, eles colocavam. Mas o que acontecia no outro dia? Alguns eram tão gananciosos, veja que quando eles pediram codornizes, alguns até morreram engargados, com a boca cheia de carne. Porém, veja, no outro dia a comida estava apodrecida, não tinha como se alimentar dela, não tinha como se alimentar dela. E veja que Tiago chama de insignificante as riquezas materiais, terrenas, chama de insignificantes e também de apodrecidas, Quer dizer, não estão aptas. Quando não estão aptas para o uso, a sua insignificância não é suficiente para o uso. Veja, eu acabei de citar de pessoas que procuraram outros países, médicos renovados, vão a hospitais aí dos mais badalados do mundo, mas infelizmente voltam dentro de uma urna de madeira, e vão para a campa fria. Por quê? Porque a sua riqueza foi insignificante, por mais que tivesse guardado poupança, RDB, CDB, eu sei lá onde é que gasta dinheiro, onde aplica dinheiro. Veja, foi insignificante. Foi insignificante por quê? Porque não conseguiu restaurar a saúde do fulano, do ciclano. E também no versículo 2 diz, estão apodrecidas. Veja que um alimento apodrecido lá, nós vemos no deserto, o alimento apodrecido não tinha validade. Não teve nenhuma validade, teve que jogar fora. Assim também são as riquezas, não somente o dinheiro. Estou falando de todo tipo de riqueza material que nós podemos nos escorar. Existem pessoas, nós conhecemos reis na Bíblia que se escoravam em outros homens, em outros reis. Por isso Jeremias diz, maldito aquele que faz do braço de carne o seu apoio, a sua força, que faz do homem, maldito o homem que confia no outro homem. Então nós vemos que a questão das riquezas, obviamente que o ponto central aqui é o dinheiro, mas nós podemos usar também como figura para outros recursos que nós recorremos. E por quê? Porque aparentemente é mais fácil. Veja, quando nós corremos atrás... Vamos entrar aqui agora, vamos nesse canto aqui. A tentação. Qual é a tentação? Dentro da ganância, do egoísmo, do consumismo exacerbado. Qual é a tentação? Como eu disse, ter mais. Quando eu não consigo ter mais trabalhando, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer empréstimos. Se eu não faço empréstimos, eu vou para os cartões de crédito. Vamos parar nesses três aqui, tá bom? E a tentação, ela sempre vai vir deste lado. Por quê? Trabalhar é difícil, nem todo mundo gosta de trabalhar. Então vamos buscar empréstimos. E esses empréstimos, eles são cumulativos, né? Ninguém vai te emprestar R$100 e te pedir 10%. Geralmente vai girar aí em torno de 30%, 20%, 30%. Um empréstimo com aqueles determinados cidadãos que tem por aí. Você não conseguiu pagar, é juro sobre juro, taxa bancária. Só que, como são agiotas, não são funcionários de banco, o cartão de crédito também faz isso, é juro sobre juro. Né? É juro sobre juro, onde você tem que tomar cuidado. Isso vai acumulando de uma tal maneira e a tentação te vai levar a um momento em que suas finanças colapsarão. Elas vão entrar em colapso, elas vão explodir, simplesmente explodir. E você não tem mais como fazer. Veja, a insignificância, o apodrecimento. Tá bem? E nós vemos também aqui no texto aqui, que nós chamamos de texto principal, que os que querem ser ricos também caem em laço. Veja, laços. Quais são os laços? O que é um laço? Eu me lembro quando era menino, vamos lembrar de novo das arapucas. O que são arapucas? Meu amigo, tem umas propagandas por aí de alguns joguinhos eletrônicos, de alguns animaizinhos ferozes, tem um monte de coisa que aparentemente eles oferecem juros, lucros, ganhos exorbitantes. Sabe? Isso são laços. Por quê? Porque o incauto aqui, o insciente, ele vai com bastante sede ao pote.
E o que isto vai acontecer? O que isto vai acontecer? A partir do momento que você entrou aqui, o laço, a arapuca, nós fazíamos de um jeito que a arapuca ela caía, ela se fechava. Ela fechava. Vamos colocar aqui. Fechar. Ela se fechava. E, infelizmente, aquele que veio, principalmente eram pássaros, né? Ali nós tínhamos, às vezes, alpiste, tínhamos, às vezes, grãos de milho, de pipoca, tínhamos uma infinidade de coisas, comida pronta, cozida. Então, parecia fácil, ele não precisa buscar, ele não precisa caçar, ele não precisa subir em árvore, ele não vai precisar, ele simplesmente vai entrar ali, está tudo prontinho, tá bom? A gente via muito isso também nos desenhos animados. Então, esses laços são os pratos que o mundo prepara para aqueles que buscam ser ricos, como está escrito aqui, aqueles também que caem em laços, os que buscam ser ricos, porque são verdadeiras arapucas. E quando ele vai lá buscar o tal sei lá, alguma instituição que poderia protegê-lo, né, o PROCON, que poderia, ou até a instituição dos cartões de crédito, o que eles vão falar para você? Você colocou a senha, você colocou a senha. Alguém te forçou a pôr a senha, você foi roubado, assediado, assaltado, você foi ludibriado, foi aqui. Mas o que aconteceu? Quando você vai reclamar depois do leite derramado, o que eles vão falar para você? Olha o laço, tanto das instituições quanto daqueles que não trabalham para instituição nenhuma. Você pôs a senha. E é aqui que está o problema, tá? Mas parecia tão bom, e depois para explicar para a esposa que parecia tão bom, e depois para explicar para os filhos que a lancheira vai com menos alimento, ou um alimento muito mais simples, ou nenhum. Talvez no final do ano não vai ter Natal, não vai ter presentes, não vai ter lembranças. Como explicar porque o papai, né, insciente, caiu no laço do passarinheiro? Veja, ele na busca da riqueza, o que ele fez? A tentação está aqui, a tentação eu sou tentado. Então eu vou fazer o quê? Trabalhar? Não. Vai fazer empréstimo, vai correr para cartão de crédito, está enterrado. Os laços são aqueles ganhos exorbitantes e juros irrisórios. Quem nunca viu uma taxa de juro quase que insignificante e não pensou assim, mas não é possível. Não é, lógico que não é possível, mas caiu no laço assim mesmo. Oferecem juros que nenhuma instituição cobre. Outros oferecem outros meios, outras formas de pagamento que nenhum lugar. E quando entra, meu amigo, não sai mais porque o laço agora está fechado. E a maioria, aí vem aquele laço, sabe daquele ditado? Estou com a corda no pescoço. É isso aqui, o laço. Você colocou a cabeça dentro da armadilha, meu amigo, já era. E não tem como. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque os meios de comunicação, principalmente os meios de comunicação eletrônicos, a internet, elas vêm com propagandas. Eu fico olhando, às vezes, algumas propagandas e eu pergunto para minha esposa, será mesmo que ainda existem pessoas que acreditam nisso? E não é que tem? Tem. O golpe do bilhete premiado, o golpe do não sei o quê, o golpe do não sei o que lá, e vão caindo, e vão perder dinheiro. Tudo isso por causa de ganância. Já tem, mas quer ter mais, sabe? Eu quero ter mais, porque é egoísta, é ganancioso, mas ele não faz o que ele tem que fazer, que é contribuir cada vez mais, mas não, eu quero doar cada vez menos, né? Veja, e eles não se lembram, não pensam na insignificância destas riquezas. Tá bom? Nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque esta mentalidade está entrando em muitos lugares e, infelizmente, em algumas denominações e em algumas igrejas também. Por quê? Porque ninguém quer parecer menos que o outro. Sabe, a roupa mesmo, eu vou usar o mesmo vestido, o que tem? Vai lá, lava, põe na secadora, põe lá para coarar no sol, tá tranquilo, eu vou usar o mesmo terno, o mesmo paletó, a mesma camisa. Vocês já notaram? Eu só uso camisa gola polo, mas só vou trocando as cores. Chega ali, minha esposa coloca lá numa máquina, ou colocamos na máquina, vai lá, coloca lá um linimento de snow, lá um produto, ela vai sair cheirosa. O que é que tem? Pelo menos você não vai entrar em nenhum tipo de laço.
E a simplicidade é uma coisa muito bonita. Ah, mas irmão Maurício, vão dar risada de mim. Dão risada de você, Cristo te aplaude. Tá? Porque que adianta roupas caras, o linho fino, né? Sendo que por dentro, minha mãe dizia, por fora filó, por dentro mulambo só. Então é melhor não ter e ser do que não ser e ter. É só aparência, tá bom? Cai em laço, cai em muitas concupiscências. E essas concupiscências, veja, submergem, né? Essas muitas concupiscências vão fazer o quê? Vai levar eles para baixo, submergir, eles vão afundar em quê? Em perdição e ruína. A perdição é porque, veja, o cartão de crédito e o agiota não param de bater na porta. E a ruína é que tudo aquilo que você tem, não fique achando que as instituições vão ter dó de você porque você tem 3 buguelos, não. Eles vão vir e vão tomar e você vai ficar chupando o dedo. Tá bem? Ruína, vai pagar aluguel como? Não tem, porque tem todo enrolado aqui e ninguém vai dar crédito àquele que está desacreditado pelos meios financeiros do estado, do país ou da cidade onde você mora. Tá bem? Essas muitas concupiscências, que é o desejo desenfreado, a vontade desenfreada, a questão, muitas vezes nós falamos das concupiscências da carne, dos olhos, aqui é a concupiscência dos olhos, né? Teu olho, meu pai dizia assim, você tem os olhos maior que o bucho, enchia o prato e depois não aguentava comer, ia jogar fora, come ou guarda para de noite. Por quê? Tinha um olho maior que a barriga, ele dizia, tem os olhos maior que o bucho, então você tem que tomar cuidado. E isto, muitas vezes, os nossos olhos nos atraem para coisas insignificantes, apodrecidas, coisas que não têm necessidade, coisas que são perigosas por causa da ganância, da avareza, do egoísmo, e nós precisamos tomar cuidado com isso, tá bom? Quando nós vemos que aí as concupiscências vai fazer o quê? Vai submergir a pessoa, vai afundar a pessoa em perdição e em ruína, tá bem? Quando nós vamos para o ponto de número, se não me engano, de número... eu fiz todo o resumo da lição, tá? Para nós evitarmos a questão de estarmos lendo constantemente. A lição também fala da idolatria, tá bem? Dentro da ganância, do egoísmo e da avareza vem a idolatria. Nós tiramos Deus do lugar dele e colocamos o dinheiro, né? Ou adoramos a Deus ou adoramos a Mamon. E nós vemos que nos dias de hoje, infelizmente, Mamon está muito bem cotado aí nas planilhas, nas votações. Mamon está muito bem cotado, muito bem cotado. Muitas vezes nós deixamos até de fazer algo, até mesmo para Deus. Às vezes nós deixamos a família de lado por coisa que nem é tão significante. Mas eu preciso, irmão Maurício. Se não, fique tranquilo, fique tranquilo. Olha o que o profeta disse, faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Não é para mim, não. O profeta disse para a mulher, faz primeiro para mim. Tá bom? E depois o seu filho e você vão comer. Ela disse, só tem isso aqui, nós vamos morrer de fome. Não morre, não. Tá bom? Porque Deus está conosco. Deus está conosco. Faz primeiro para mim. O Deus muitas vezes está nos convidando a fazer primeiro para Ele, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, o versículo de número 33. Mas nós nos desesperamos de uma tal maneira que começamos a correr atrás de Mamon, tá bom? Atrás do Deus dinheiro, de tal forma que deixamos Deus em segundo plano. Aí entramos na questão da idolatria. No tópico de número 2, ele trouxe também, ele traz, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu vou falar sobre alguma coisa também sobre isto. Veja, a responsabilidade social, tá? Aqui está novamente dos ricos, mas a responsabilidade social é de todos nós. E quantos tem no púlpito que são ricos? Quantos nos bancos da igreja são abastados? O meu salário, se for só para... meus filhos são casados, minhas filhas, todas, graças a Deus, têm seus lares, seus veículos. Quer dizer, se eu for pensar em gastar todo o meu salário só comigo, é egoísmo, é ganância, é avareza. Veja, mas vamos voltar novamente à questão do rico. Mas tem muito sentadinho no púlpito ali,
né? Nos púlpitos, nos bancos, né? Seus carrinhos têm estacionamento privativo, alguns andam até com segurança armada, outros têm nas suas igrejas heliportos. Quer dizer, vai me dizer que um fulano desse não é rico? Desculpa, irmão, desculpa, irmã, mas não adianta nós vivermos de hipocrisia, de hipocrisia. E agora perguntar o que é que você está... mas eu faço. Tem que comprovar, sabe? Porque eu, quando eu entrego minha parte, eu tenho que comprovar, eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que mostrar o coisa do banco, mas muitos não precisam, só falam que fazem. E nós temos que acreditar em suas palavras. Mas quando nós fazemos, não. Aí a ralé, o povo pequeno, mais baixo, tem que demonstrar extratos e algumas cositas más. Mas vamos, não é fugindo do assunto não, mas veja bem, a responsabilidade social dos ricos. Havia uma situação tão grande, tão precária no tempo que Tiago está escrevendo, que alguns não tinham como pagar as suas dívidas. Lembra? Infelizmente, eles vieram para esta área aqui, mas não porque eles quiseram, eles vieram forçados, e agora eles não têm como pagar. Alguns eles eram vendidos como escravos, seus filhos eram levados como escravos, e em algumas situações, alguns eram até mortos por não terem como pagar a sua dívida. Por isso eu perguntei no início, será que talvez a minha vida em relação à do meu irmão, eu não esteja numa situação dessa? Porque nós temos aí homens e mulheres e famílias que ganham muito bem, tá? Se pegar aí no mês 10% do que ganha, dá para comprar no mínimo aí, vamos colocar uma cesta básica hoje, está um pouquinho salgadinha, coloque aí uns R$180. R$180. Se você tirar 1% do seu salário, dá para comprar umas 20, tranquilo, tá? Se você tirar um pouquinho mais, você abastece a sala da assistência social, porque nós vamos falar sobre isso aqui. No tópico de número 2, ele traz 3 verbos para nós. O primeiro é acumular, o segundo é explorar e o terceiro é viver. Tá bem? Eu coloquei 2 sinais, positivo e negativo. Positivo e negativo, positivo e negativo. Porque tem a área positiva, tem o ponto positivo. Mas, infelizmente, a maioria são pontos negativos. Por quê? Vamos na primeira aqui, acumular. O que fala de acumular? Acumular é ajuntar. Veja, qual que é o positivo desta palavra acumular? Seria acumular nos céus. E como que eu acumulo nos céus? Ajudando aos necessitados, ajudando assistência social, ajudando missões, fazendo a minha parte. Não ficar olhando para os lados procurando este ou aquele que possa fazer e ainda fico falando, fulano lá que pode fazer e não faz nada. Você também pode, eu também posso. Tá? Então, mas qual é o negativo deste acumular? É um acumular sem propósito. É acumular só por acumular, para ter. Tá? E eu quero falar sobre isso aqui, daqui a pouco. Explorar. Tem um explorar positivo. O que eu vou explorar? Formas para ajudar. Eu vou explorar meios. Não tenho dinheiro, mas eu consigo comprar 1 quilo de salsicha, meia dúzia de pãozinho, aí eu faço um cachorro quente e vendo. Veja, esses 6 cachorros quentes, eles vão virar aí 12, 24, 36. Veja, aqui explorar, eu posso explorar os meios para ajudar, eu posso explorar formas, métodos, estratégias de trabalho para ajudar aonde novamente? É duro entrar na salinha da assistência social, hein, irmão? É duro entrar na salinha da assistência social, sabe? Ver lá eu ia falar de pacote de fubá, mas não vou mais não, tá bom? Então temos aqui o explorar positivo e o explorar, qual que é o explorar negativo? É quando eu exploro o meu irmão. Ao invés de eu colocar o meu ombro para ajudar o ombro do irmão, eu quero que o irmão coloque os 2 ombros. E coloque as 2 pernas, e coloque as costas. Quer dizer, todo o peso vai ficar em cima de 2. É o que nós vemos constantemente na hora da solicitação, dos pedidos, das campanhas. Fica girando em torno de meia dúzia, mas cadê os outros? Nós somos muitos, somos bastantes, tá bem? Mas o problema é que o povo,
Veja, eu vou colocar aqui, vou até pôr em outra cor para não ficar... Veja, o que o povo quer ver? O povo quer ver que você primeiro fazer. Você fazer primeiro. Quem é este primeiro que eles querem ver fazer? É aquele que faz a baita propaganda em cima do púlpito. E quando sabe que um ou outro não faz, chama de ladrão, está roubando a Deus, está fazendo isto. Então veja, o que eles querem? Eles querem ver você fazer primeiro. Eu tive um pastor, infelizmente, de saudosa memória, que tudo que ele ia fazer, tudo que ele ia conclamar à igreja, tudo que ele ia pedir para começar, sei lá, um evento, uma construção, o primeiro que caía no gasofilácio era o dele. Só que não era aquele negócio de bater a mão no gasofilácio para as moedinhas fazer barulho no fundo, não, para dar a impressão que você deu a oferta. Não, mostrava. Ah, mas irmão, aí já é soberba. Não é soberba. Mostrava aqui. Eu estou entrando com tanto. E, obviamente, as ovelhas vão seguir quem? O seu pastor. Elas vão seguir o seu pastor. Aqui eu não estou falando de pastor, no caso, do líder, daquele que está à frente, daquele que está conclamando o povo. Então, vejam bem, o explorar aqui são várias formas, tá? Mas eles querem ver, mas por que não estão cooperando? Porque não estão vendo você cooperar. Por que não estão doando? Porque você não está doando. Por que não vem lá de manhã cedo carregar um tijolo? Porque você não aparece lá nem para pôr a mão, mas se te procurar na mesinha do bolinho, do café com leite, do cafezinho, do chocolatado, você está sentadinho lá, enchendo o panduzinho, enquanto você quer que os outros carreguem tijolo. Ora, você pode fazer também. Então, quando você começar a fazer primeiro, você vai se surpreender da fila que vai estar atrás de você, dizendo, vamos, irmão, eu também quero ajudar, eu também quero fazer. Mas você tem que fazer primeiro. Tá bom? Outra coisa, o positivo de viver regaladamente é pecado ser rico? Não. Veja, o positivo é cercado de amigos, cercado de irmãos. O ponto negativo é quando você é ganancioso, egoísta, avarento, e você agora vai viver regaladamente, quando não às custas dos outros, E se acordar o fulano antes das 9 horas da manhã, é a mesma coisa que despertar um dragão, um leão, uma fera que está com fome, um urso que está hibernando há 6 meses. Se você acordar o fulano antes das 9 horas da manhã, meu amigo, você vai arrumar uma briga tão grande que é perigoso você ficar uns 3 meses sem pregar na sua igreja. Tá? Mas, contudo, porém, entretanto, veja, alguns estão vivendo regaladamente. Eu já disse. Tem lá o lugarzinho separado, lá no estacionamento, para ninguém riscar o baita carrão do irmão. Outros vêm de helicóptero, outros vêm com segurança armada. Para que isso? Jesus não garante mais a nossa segurança? Jesus já não nos garante mais? Então nós precisamos tomar cuidado. Tá? Então, veja, os pontos positivos e os pontos negativos, no ponto de número 2, no acumular, no explorar, no viver regaladamente. Quando esse regaladamente, a sua mesa você traz lá os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. O problema é que a sua mesinha só está cercada de políticos, de ricos, de bacanas, de influentes na sociedade, financeiramente falando. Tá? Agora, se você viver regaladamente de uma maneira positiva, é isso aqui, ó. Traga o órfão. O pai fez o casamento do filho. Tem a parábola. Cadê os visitantes? Não. Um comprou junta de boi, foi ver como é que estava, o outro foi casar, o outro foi fazer... Então o pai já se irritou e falou, é o seguinte, saiam para todo quanto é lugar. Procurem coxos, aleijados, pobres, dentro de valados, das valetas. Tragam todo mundo para que haja movimento na minha casa. Então nós temos que tomar cuidado, tá? Porque, olha, Tiago diz que a verdadeira religião é aqui, ó, cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Mas os que vivem regaladamente, quem é que está na mesa deles? Os vereadores, os prefeitos,
Alguns são mais privilegiados ainda, né? Tem lá os como é que chama aquilo? Antes dos senadores, tem os deputados. Tá? E eles acham isso bonito. Eles acham isso bonito, mas não é. Deus está vendo tudo isso. O Senhor está vendo. Tá bom? E outra coisa, né? Vamos lá, cercado de amigos viver regaladamente, viúvas, órfãos, estrangeiros, aí parabéns para você. Mas se você tem uma vida regalada e na sua mesa só tem vereador, prefeito, deputado, senador, presidente da República e nenhum crente aqui, nenhum crente. Se tiver um meia boca, mais ou menos, o resto nenhum serve a Deus. Só está ali pela mera bagunça e para que a igreja se lembre deles daqui 4 anos. Depois disso, eles somem de novo, só na mesa dos que vivem regaladamente. Porque o órfão, a viúva e o estrangeiro vão ficar sozinhos. Tá bem? Então, nós falamos sobre o acumular sem propósito. Quem não se lembra, na década de 90, existiram dois... Deixa eu colocar aqui. Existiram 2 planos. O primeiro se chamava Plano Collor. E o segundo se chamava Plano Cavalo. Eu acho que é assim, o sobrenome do cabra lá. Este no Brasil e este em Argento, ou na Argentina, lá na Argentina. Eu me lembro que eu trabalhava numa multinacional e nós ganhávamos muito bem mesmo. O último aumento que nós tivemos aí, em 1990, acho que foi o último presidente na linha dos militares, do militarismo, nós tivemos 103% de aumento. 103% de aumento. Também a inflação era contada lá aquelas siglas lá, né? Que eu já não lembro mais, também não veio o caso. Então, veja, no Plano Collor, eu tinha amigos que eles tinham o prazer de ir era o Antigo Nacional, o Banco Nacional, e eles tiravam aqueles extratos gigantescos, tinha quase metros, alguns tinham que dividir em 2, porque não cabia num extrato só. E ali ele sentava, ali ele sorria, ele trabalhou para aquilo, ele trabalhou, ele lutou, ele estava pensando na aposentadoria, ele estava pensando num ambiente melhor para a sua família, ele estava pensando, mas alguns era só um propósito, sem propósito mesmo, era só para acumular dinheiro. Até que veio o quê? As traças, o ladrão que rouba e mina, e muitas vezes nós estamos esperando. E o Plano Collor fez o quê? Confiscou todas as cadernetas de poupança. Milhões, bilhões, e a maioria trabalhadores de classe simples, trabalhadores simples, tá bem? E alguns, eu não sei se todo mundo já recebeu, mas talvez ainda tenha alguns para receber. Aqui, quando aqui foi quebrado a aliança, o pacto, né, aquilo que foi acordado pelos economistas do governo, aqui também aconteceu a mesma coisa. Mas os argentinos levantaram o pano. Não, aí não. Tá? Eles aumentaram em 1% o combustível nesse ano. Não sei se vocês lembram disso. 1%. Meu amigo, foi uma brabeza tão grande que o primeiro-ministro teve que recuar para o patamar que eles haviam combinado. Então nós precisamos tomar cuidado porque, veja, acumular sem propósito, muitas vezes, o que acontece? Eu coloquei os extratos bancários porque eram extratos gigantescos, sabe? Tinha gente que ria, que sorria, que chorava de alegria. E depois disso aqui, alguns até tiraram a vida, perderam famílias, perderam a razão de viver, já não tinham mais esperança. Por quê? Porque o dinheiro nem traz felicidade e nem compra. Não compra e nem manda buscar, tá bem? Alguns talvez tenham recebido. Mas quantas dezenas de anos depois eles foram receber? Então nós precisamos tomar cuidado nessa questão do acumular sem propósito. Porque quando nós temos propósito, mas, irmão Maurício, não aconteceu com o crente? Aconteceu. Mas eu acho que o tamanho, o número de zeros que alguns tinham aqui não era o mesmo número de zeros que tinha na conta do irmão, da irmã que tinha um propósito com Deus. Tá bem? E com certeza também o Senhor preparou meios para que eles tivessem o provento, o retorno, pelo menos, daquilo que estava preso, que estava bloqueado. Tá, eu usei esses 2 planos aqui só para lembrar vocês. Eu não estou falando de política, eu estou falando
da insignificância, do apodrecimento, do perigo com a avareza, do mau uso. Veja, pode vir, vai vir a traça que mina e rouba, vai vir a ferrugem e pode vir o ladrão. Não estou dizendo que eles são ladrão. Tá? Eu falei que a Bíblia fala que vem o ladrão e rouba. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, aí nós temos um bom... vamos voltar para a caneta vermelha novamente, aqui foi só para uma observação. Se o nosso tesouro estiver no céu, aí não tem ladrão que mina, rouba, traça que corrói, ferrugem que destrói, não tem nada disso. Terceiro e último tópico, nós separamos também mais três verbos. O primeiro é ouvir, o segundo é compreender e agir em benefício. Então vamos lá. Paciência, não, nessa lição vai ser a semana que vem. Então nós temos aqui a necessidade de misericórdia e de bondade. O uso sábio dos recursos, tá bom? O acúmulo de riqueza sem propósito, incentiva, vindo à igreja, servindo ao Senhor e dando um bom testemunho. A sabedoria na gestão de recursos implica em discernimento para identificar oportunidades. Eu falei sobre as oportunidades que nós vamos buscar, explorar, acumular aqui. Assistência social, missão, ajuda aos necessitados, tá bem? Que podem causar maior impacto promovendo equidade e sustentando aqueles que necessitam. Deixa eu ver onde eu estou aqui, no ponto de número 3. Eu usei a palavra ouvir, eu escrevi, transcrevi. Estamos cumprindo... A prática da misericórdia exige uma disposição contínua para ouvir. Tá bem? Aqui, o ouvir é ouvir tanto a Deus, posso pôr assim, e ouvir também os irmãos. Porque a Bíblia diz, comunicai-vos. Comunicai ao vosso irmão, ou comunicai-vos com os vossos irmãos nas vossas necessidades. Porém, Deus fala, o irmão fala, mas eu não ouço. Então, ele diz aqui na lição, a prática da misericórdia exige uma disposição contínua para ouvir. Primeiro, ouvir. Tá? Ouvir não é escutar. Ouvir é ouvir. É aquele ouvir que te incomoda, como eu falei na lição, no começo da lição, que vai te incomodar, que vai te levar a fazer alguma coisa, se movimentar. Tá bem? Ouvir... Depois de ouvir, compreender, veja, por isso que eu falei que o ouvir é diferente do escutar. Quando eu escuto, só escuto. Entra por ouvido e sai pelo outro. Quando eu ouço, esse ouvir me ajuda a compreender. Veja, ele entra aqui pelo meu canal auricular e vai direto para o cérebro. No cérebro, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar estas coisas que eu ouvi, tá bem? Então, aqui o compreender, primeiramente, ele vem para a área do pensar, do pensante, tá bem? E depois de pensar, eu vou agir, que é a segunda área do pensante, que é o concreto, ou concretizar. Tá bom? E enquanto eu estou na compreensão, eu estou na primeira área, que aqui é só a área do pensar, do formular pensamentos. Tá bom? Mas a partir do momento que eu compreender, eu ouvi e entendi. Ouvi a tua voz e tremi, ó Senhor. Veja, ouvi e temi. Quer dizer, ele ouviu, pensou, compreendeu, e qual foi a concretização do seu sintoma, daquilo que ele sentiu? Ele temeu, ele tremeu diante de Deus. Tá bom? E agir. Mas não é um agir qualquer, é um agir em benefício. Agora nós voltamos aqui. Veja, aqui é condenado o mau uso dos recursos. Mas quando eu estou agindo em benefício de outros ou dos meus irmãos, eu estou agindo com propósito. Quer dizer, eu estou fazendo bom uso dos meus recursos. Olha, nós começamos fazendo mau uso dos nossos recursos e estamos terminando fazendo bom uso dos nossos recursos. Tá? E qual é o bom uso dos nossos recursos?
é darmos aquela assistência em todos os sentidos, quando nós dizemos órfãos, viúvas, estrangeiros, que é a verdadeira religião que Tiago nos ensina. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos ter uma compreensão bem grande, tá? É forçoso nos falar, porque senão nós somos hipócritas, nos tornamos hipócritas. Dá a impressão que no nosso meio não tem essa questão, principalmente quando ele chama a atenção várias vezes dos ricos, dá essa impressão. E eu também não generalizei, não falei que todos os ricos são ruins, tá? Que todos são gananciosos, egoístas, avarentos, eu não disse isso. Mas temos muitos, e alguns até sentados nos púlpitos, e eles querem ensinar. Mas eles querem ver, as ovelhas querem ver você fazendo primeiro. Depois que você começar a fazer, eles vão fazer também. E se for o caso, pode que, não é vanglória não. Tá? Quando você falar, eu preciso de tanta pessoa, com tanto você estica a sua, a minha está aqui, tá? Mas não fala para o tesoureiro trazer de volta para você não, hein? Não vai falar para o tesoureiro te devolver o que você colocou na salva, não. Deixa lá, porque o Senhor vai trazer recalcado, sacudido e transbordante, tá bem? Autenticidade diante das riquezas, tomemos cuidado, como eu disse, a riqueza não é só a riqueza financeira, nós temos N formas de sermos ricos e nos tornarmos gananciosos, egoístas e avarentos, tá bom? Mas, se começamos fazendo mau uso dos nossos recursos, o egoísmo nos nossos bens, vamos terminar fazendo um bom uso dos nossos recursos. Como? Explorando formas para ajudar. Assistência social, missões, ajuda aos necessitados, tá bom? Dá uma abridinha de mão maior aí, nossos irmãos missionários estão precisando. Assistência social, você pode comprar às vezes um pouquinho a mais, compre um pouquinho a mais, faça um bom uso, façamos bom uso dos recursos que o Senhor nos dá, para que tenhamos uma vida digna, um sono tranquilo e também a satisfação de vermos os de fora glorificando a Deus por causa do que acontece nas nossas igrejas. Amém? Que Deus nos abençoe, vamos ficar todos com a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.